Mais uma vez, boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre cada coração mais uma vez nessa noite. É um prazer imenso estar mais uma vez aqui. E hoje nós estamos encerrando a campanha de Jó, né? Creio que muitos tiveram aí a caminhada desde quando meu irmão Sebastião começou aí essa campanha. E hoje a gente está aqui para finalizar esse tempo. Tenho certeza que tem sido de bênção para a vida dos irmãos, das irmãs, conhecer cada vez mais, né, a vida e a história desse homem e o testemunho dele, do que ele traz para nós, né? A gente conhece bastante a história dele, o seu próprio livro, que tem 42 capítulos, ele começa dizendo: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. A Bíblia diz que ele teve 7 filhos e 3 filhas. E era uma família muito unida, porque a Bíblia diz que todas as vezes que tinha aniversário dos filhos, os 7 se reuniam para comemorar. E quando terminava essa comemoração, o Jó levantava de madrugada e ia oferecer sacrifícios ao Senhor, pois talvez algum dos filhos, durante a festividade, que durava aproximadamente 7 dias, pudessem ter feito algo que tivesse pecado contra o Senhor. Então era um pai de família muito dedicado, muito atencioso. E a Bíblia diz que todas as vezes que tinham festa, imagina, eram 10 festas por ano, porque ele tinha 10 filhos. Então era certo ter 10 festas por ano e o Jó estava ali, consagrando os filhos a Deus depois de cada uma dessas festas. Mas um belo dia, o início do seu livro vai dizer que os filhos de Deus fazem uma reunião. E quando se fala os filhos de Deus, provavelmente sejam os anjos, eles vão fazer uma reunião e quem está presidindo a reunião é o próprio Senhor. Só que no meio dessa reunião, o texto vai dizer que Satanás aparece no culto. Ele aparece no culto e Deus, quando vê ele no meio dos filhos, faz-lhe uma pergunta: de onde vem? E ele disse: de rodear a terra e de passear por ela. E Deus, então, que está presidindo a reunião, pergunta para ele: observaste lá o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ninguém há na terra. A Bíblia diz que ele era o mais rico do Oriente. Não tinha ninguém mais rico. Se fosse hoje, era Elon Musk da vida. O homem mais rico. E aquele homem era íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal. E quem está fazendo esse diagnóstico não é alguém que supõe, é alguém que tem certeza. Porque é o próprio Deus que vai dizer: observaste ele, é íntegro, é reto, é temente a Deus e ele desvia do mal. É Deus que está dando essa decisão sobre a vida de Jó. E aí, o Jó está lá na terra, não está sabendo da conversa que está acontecendo lá naquela reunião. E aí o Satanás que está lá responde para Deus: também tu tens cercado ele com toda sorte de bênção? Tu tens o abençoado na terra? Nada acontece de errado com ele? Tudo dele é próspero? Ele tem 7.000 ovelhas? Ele tem 3.000 camelos? Ele tem 500 juntas de boi? Ele tem 500 jumentas? Então, ele tem muita gente trabalhando para ele, tudo dele é próspero. E aí, o diabo vai dizer para Deus que Jó temia ele, fazia aquilo tudo, não por amor a Deus, mas por interesse. E que o interesse de Jó estava na família, que o interesse de Jó estava nos recursos materiais, que o interesse de Jó estava na saúde. O diabo está questionando Deus, que o Jó na terra não era uma pessoa íntegra. E neste diálogo, Deus vai primeiramente testar uma área da vida de Jó. Deus vai falar para o diabo: você pode tocar em tudo que ele tem. Porque se o primeiro diagnóstico do inimigo é que Jó teme a Deus por causa de bens financeiros, Deus fala assim: então vamos testar isso. Deus permite que o inimigo saia da presença dele e vá tocar em tudo o que Jó possuía.
A Bíblia diz que quando ele volta para a terra, ele levanta inimigos para roubar os camelos, para roubar as jumentas, para roubar os bois, para fazer Jó perder tudo o que ele tinha num único dia. E como se não bastasse, porque o inimigo também havia acusado que o Jó temia a Deus por causa da família ser bem-sucedida, por causa dos filhos maravilhosos que ele tinha, por causa da bênção que circulava aos filhos. Então, para também jogar essa tese por terra, Deus permite que o inimigo toque na família de Jó. Toque matando seus 7 filhos e as suas 3 filhas. Imagine, queridos, enterrar um filho, uma filha, já é doloroso. Imagine sepultar 10 filhos de uma vez só. Depois de perder tudo, todos os seus bens, todos os seus gados. E a Bíblia diz que na hora que os saqueadores vinham saquear o gado, ainda matava os servos. Somente um fugia, ele deixava sempre um fugir para levar a notícia da desgraça e contar para Jó. E a cada vez que Jó está sendo provado na área financeira, está sendo provado na área familiar, o qual o inimigo havia dito para Deus que ele amava mais a família do que a Deus, amava mais os bens do que a Deus. Mesmo depois disso tudo, quando o Jó recebe as notícias da perda da família, da perda de toda a sua riqueza, a Bíblia diz que ele fala: Deus deu, Deus tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Ali cai por terra a tese do inimigo de que na terra não haveria alguém que pudesse amar a Deus acima de todas as coisas, acima da família e acima dos bens materiais. E o texto vai continuar no capítulo 2, dizendo que houve uma nova reunião dos filhos de Deus. E no meio dessa reunião, no capítulo 2 do livro de Jó, vai dizer que novamente o Satanás aparece na reunião. E Deus vai cutucá-lo novamente. Vai dizer: ei, de onde você veio? Ele disse: rodeando a terra e passeando por ela. E Deus vai falar assim: observaste lá o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. É íntegro, é reto, desvia do mal e é temente a mim. E mesmo depois de você ter me incitado contra ele, ele ainda permanece fiel. E o inimigo, então, vai levantar uma nova tese diante de Deus, dizendo: tudo bem, ele te ama acima da família, ele te ama acima dos bens materiais, mas ele não te ama acima da sua própria vida. Porque se tocar na vida dele e tirar-lhe a saúde, ele vai blasfemar na tua face. É isso que o inimigo vai falar para Deus. De que se tocasse na saúde, o homem iria se revoltar. E aí Deus fala: então, pode sair daqui e tocar na saúde dele. Porém, tem um detalhe: você não pode tirar a vida dele. Porque o inimigo, ele só tem a permissão de Deus para fazer aquilo que Deus permite. Ele não pode ir além. Se ele toca nas nossas finanças, é permissão de Deus. Se ele tocar na nossa saúde, é permissão de Deus. E interessante que Deus está no céu, levantando na terra um homem que o defenda, que defenda a tese dele de que na terra é possível encontrar pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas, porque o mandamento, Jesus diz que amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua energia. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E essa tese está sendo provada para o inimigo através da vida de um homem que nem informado do assunto foi. Ele não está sabendo disso. Mas agora o inimigo sai da presença de Deus, vai chegar em Jó, vai tocar nele e vai abrir feridas do alto da cabeça à planta dos pés. E agora aquele homem ferido, todo machucado, pega um caco de telha, começa a raspar o seu corpo por causa daquelas feridas
começa a estar num estado deplorável. Imagine abrindo ferida do alto da cabeça, a planta dos pés, ao ponto de não poder usar nem roupa. Assim estava a vida daquele homem. E novamente, ele não vai pecar contra o Senhor. Ele vai permanecer firme. O diabo tem essa autorização para tirar a saúde daquele homem, mas ele não está sabendo que Deus está levantando um advogado, um defensor na terra, apenas para provar para o inimigo que existem pessoas na terra que amam a Deus acima de todas as coisas. E agora, ele ferido, o inimigo está esperando que ele vai blasfemar contra Deus. A mulher dele olha para aquela situação e fala: Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. A mulher diz para ele para morrer logo, porque já estava vendo que o fim dele era chegado. Pois ele não vai fazer isso. Pelo contrário, ele vai louvar o nome do Senhor. Rose Nascimento gravou uma canção que diz: Jó se levantou da terra e adorou, e falou para todo o inferno escutar. Nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, aquele homem adora. Depois de ter perdido os 10 filhos, depois de ter perdido todas as riquezas que tinha, depois de ter perdido a saúde, ele está sentado sobre as cinzas, raspando suas feridas com um caco de telha e está louvando o nome do Senhor. Quantas lições a vida desse homem traz para nós? Está registrado aqui 42 capítulos, somente contando a vida desse homem, que é a campanha que nós fizemos e está se encerrando hoje. Mas nós precisamos olhar para a vida desse homem como alguém na terra que decidiu, diante de qualquer circunstância, estar firme, testemunhando que eu amo a Deus não pelo bem, não pelas riquezas, não pelos filhos, mas eu amo a Deus por quem Ele é na minha vida. Então, a história da vida de Jó é exatamente isso, para nos ensinar que para nós o nosso bem maior, o nosso valor maior é a presença de Deus na nossa vida. Não há nada mais importante neste mundo do que a gente permanecer dia após dia lutando para ser como Jó foi, reto. O que é reto? Ser reto é ser aquilo que a gente é quando ninguém está vendo. É uma retidão diante de Deus. O que é ser íntegro? Ser íntegro é quando as pessoas nos vê, nos conhecem e diz: fulano é íntegro. É o testemunho de vida que a gente dá. Retidão, a gente dá um testemunho diante de Deus. Independente se alguém está vendo ou não, onde eu estou ou não, eu sou reto diante de Deus. É isso que o Jó era. Integridade é quando a gente vai viver a nossa vida social com as pessoas e a gente procura ser íntegro com ela. Íntegro. As pessoas vão olhar para nós e vai dizer assim: fulano é íntegro. Quão importante é o que as pessoas pensam de nós. Às vezes a gente acha que isso não tem importância. Tem. Porque o próprio Jesus, num determinado momento, ele vira para os seus discípulos e fala assim: quem estão dizendo por aí que eu sou? E os discípulos vão dizer: uns dizem que é Elias, uns dizem que é um dos profetas, outro diz que é alguém que ressuscitou. Cada um foi dizendo uma coisa, mas é tão importante que Jesus fala assim: e vocês? O que vocês acham que eu sou? Pedro então toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, é importante o que também as pessoas acham a nosso respeito, o testemunho de vida que a gente dá, não somente diante de Deus, mas diante dos homens. Porque nós carregamos um evangelho, nós carregamos a vida de Cristo em nós,
Nós carregamos, nós somos alguém que testemunhamos por onde passamos, alguém que carrega o Cristo, que representa o Cristo, que são chamados de cristãos. Então é importante como as pessoas olham para nós e nos veem, porque a nossa vida, ela dá testemunho para os homens na terra, para os anjos no céu e para os inimigos no inferno, para os demônios. A nossa vida dá testemunho. E o que esse homem está fazendo é testemunhando para os céus e para a terra, que na terra existem pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas. E o texto vai continuando, porque depois dele estar naquele estado deplorável, a Bíblia diz que os amigos dele vão visitá-lo. Bildade e Zofar são 3 amigos, vão visitá-lo. Olha para ele naquela situação e começam a acusá-lo. Fala, seu filho morreu porque você fez alguma coisa, a culpa é tua. Você perdeu tudo porque você roubou das viúvas, você deve ter desviado dos pobres, você deve ter roubado de alguém. Os amigos começam a acusá-lo de um montão de coisa. Os amigos acusam ele na área financeira, na área espiritual, na área emocional. Falou, você está no pó e na cinza que você pecou contra Deus. Os 3 amigos ficam 7 dias olhando para ele, no 7º dia começam a acusá-lo de tudo quanto é coisa. Chega um momento que ele, então, começa a questionar, porque ele não está sabendo de nada. Ele começa, então, a questionar para Deus, por quê? Por quê? Por que que, ele chega a dizer no seu livro, por que que não secaram os leites da minha mãe e eu morresse quando bebê? Por que que o dia que eu nasci não deixou de existir? Ele começa a questionar a sua existência por ele estar naquele estado sem saber o porquê. Ele começa a fazer um monte de perguntas que não tem resposta. Até que Deus, então, resolve fazer perguntas para ele também. Fala, Jó, onde você estava quando eu coloquei limites no mar? Onde você estava quando eu criei as estrelas? Onde você estava? E aí, quando Deus começa a fazer esses questionamentos, ele então vai dizer, Senhor, eu sou pó, sou cinza, eu me arrependo, eu não sou nada, sou ninguém. Ele começa a reconhecer o estado dele, que ele não é nada. Ele fala, Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, nesse estado que eu estou, os meus olhos te veem. E é tão interessante que ele vai recebendo as perguntas de Deus e não vai tendo as respostas, mas em momento nenhum ele peca contra Deus. Ele recebe todo aquele castigo, o inimigo está lá, esperando ele blasfemar. Ele não blasfema. Os amigos estão lá, que deviam consolá-lo, estão acusando. E ele está recebendo tudo e está quieto. Até que desenrola todo o seu livro e chega então no capítulo 42, que é o final da nossa campanha. O capítulo 42, que encerra esse livro, ele vai dizer assim, que é o texto que eu vou ler para nós nessa noite. Então, respondeu Jó ao Senhor e disse, bem sei que tudo pode, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso eu falei do que não entendia. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, coisas que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu te falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com os ouvidos meus olhos eu te ouvi, mas agora me veem os teus olhos. Por isso eu me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó todas aquelas palavras, e o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra teus 2 amigos, porque tu não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecerei holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura. Porque vós não falaste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o zuíta, Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a face de Jó.
E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos quanto dantes o conheceram, e comeram pão com ele na sua casa, e se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um lhe deu um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque agora ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Késia, e o nome da terceira Queren-Hapuk. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E seu pai lhe deu herança e a todos seus irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. E morreu Jó velho e farto de dias. Ninguém morre antes do tempo que Deus estabeleceu. Você vê que ele passou tudo aquilo, doente a ponto de ficar na cinza. Depois viveu mais 140 anos e viu a 4ª geração dos seus filhos. Mas a mudança do cativeiro dele, a gente viu aqui, que foi interessante. Deus condenou a acusação dos amigos que o acusaram, mas depois Deus manda esses próprios amigos trazerem um holocausto para Jó oferecer ao Senhor, mas Deus manda também Jó orar pelos amigos que falaram mal dele. A prova de Jó foi em todos os níveis da sua vida. Foi na área financeira, foi na área familiar, foi na área da saúde, na área da doença, e agora os amigos falam mal dele, e no final, para Deus mudar o cativeiro dele, ele tem que orar e abençoar os amigos. Porque a coisa difícil que tem é você orar por quem fala mal de você, gente. Né? Você tem um amigo, na hora que você está na pior, naquela magrela, o sujeito chega e começa a te acusar de um monte de coisa. Você já fica mal com a situação. Né? Você está esperando o amigo, consolo, né? Apoio. Aí o amigo chega lá e acaba te jogar para baixo. Aí você fica sem entender nada. E aí depois Deus vem e diz assim, agora eu quero que você vá lá orar para aqueles amigos que falou mal de você. Na verdade, você está com vontade de pegar no pescoço e torcer. A gente é humano. Isso é natural. Mas, gente, com Deus o negócio é diferente. Deus é diferente. Deus não é gente. Né? A gente tem o nosso jeitinho de ser. Você fala assim, tá perdoado, mas não quer nem ver mais. Né? Assim que a gente costuma dizer. Eu perdoo, não tem mágoa mais no coração, não, mas fica lá e eu aqui. É assim. Aí Deus pega e fala assim, não, vai lá e ora por ele, porque ainda tem um negocinho para tratar dentro de você. Ainda tem uma coisinha para tratar aí dentro. Porque com Deus, gente, a Bíblia sempre vai nos apertar um pouquinho mais, para que a gente possa revelar o Cristo. Vai doer um pouquinho. Dói, porque a gente é humano. Mas a gente vai se sentir tão bem depois de realizar, tão bem. Com Jó, a Bíblia diz que no momento em que ele orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Ou seja, imagine, está doente, leproso, e tendo que orar pelos amigos. Na hora que está orando, a cura chega. Porque perdão cura, perdão liberta, perdão sara. Né? Falta de perdão é tomar veneno querendo que o outro morra. Então a gente precisa perdoar. Falou mal da gente, deixa que Deus julgue a nossa causa. O Senhor é quem nos defende. Quando Deus defende é melhor, a gente não precisa se defender. Meu irmão falou isso comigo hoje. Eu estava lembrando que era exatamente isso que eu ia falar no final dessa palavra. Porque Jó, ele era o mais rico do Oriente. E agora ele é 2 vezes mais rico, porque ele teve tudo em dobro. Ele tinha a possibilidade de falar, agora eu sou rico, eu tenho tudo de novo. Eu não quero saber dos meus amigos, mas não.
Deus trabalha dessa maneira. Às vezes vai doer em nós, mas é isso que Ele espera de nós, que a gente consiga liberar o perdão, que a gente consiga orar por aqueles que falam mal da gente, que a gente consiga liberar o perdão para eles, abençoar eles. Como um milagre, vai vir da parte de Deus algo sobre nós sobrenatural. Vem. Porque a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. Imagina se ele dissesse para Deus assim: eu não vou orar coisa nenhuma para eles, falaram mal de mim. Estava no cativeiro até hoje. Porque foi no momento da oração, no momento que ele liberou o clamor sobre os seus amigos que falaram mal, é que Deus mudou. Deus percebeu o seguinte: ele está do jeito que eu quero. Ele sofreu sem entender porquê, ele perdeu tudo sem entender porquê, permaneceu firme, perdeu 10 filhos, mas Deus deu a ele 10 novamente, 10 filhos de novo. Porque Deus não deu dobrado? Porque ele já tinha 10 no céu, ele tinha agora 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Ele continua na eternidade com 20 filhos. Deus dobrou também os filhos dele. O restante Deus dobrou na terra. Os filhos ficaram 10 na terra e 10 no céu. É assim que o nosso Deus trabalha. Então, nós estamos encerrando a campanha de Jó, que foi feito um trabalho financeiro para a gente guardar um pouquinho, para que a gente possa ter o que gastar agora na época da festividade final do ano. Mas que as lições principais da vida desse homem seja para nós o seguinte: perdoe sempre, libere o perdão sempre, não guarde mágoa de ninguém. Não, porque a falta de perdão pode impedir as bênçãos de Deus de chegar na sua vida. E adoece também. Adoece também. Adoece a alma e o corpo. Então, liberte-se. Faça como Jó. Meus amigos falaram mal de mim. Não foi de mim que eles falaram mal. Se falaram mal foi do Senhor. Porque se eu estou nessa situação, foi Deus quem permitiu. Então, quando alguém fala mal de nós, está falando mal dele. Porque a nossa vida é conduzida por ele, é guiada por ele. E se a gente entende isso, a gente é mais feliz, a gente sofre menos, a gente dá mais graças, a gente agradece mais todos os dias, até pelas perseguições. Porque a Bíblia diz que as perseguições nos aproximam de Deus. No momento da dificuldade, tanto que o Jó disse: eu te conhecia de ouvir falar, agora na adversidade os meus olhos te veem, eu consigo te ver melhor. Então não importa os desafios que você possa estar enfrentando ou que venha a enfrentar na vida. Entenda que tudo faz parte da permissão de Deus, mas que em todo o tempo você vai dizer: Senhor, eu estou aqui, a minha vida está na palma das tuas mãos. E na palma de quem, gente? Na palma de alguém que o Isaías diz que ele mede todas as águas do oceano na concha da sua mão. Ele pesa todos os montes e outeiros com balança de precisão. Ele conta todas as estrelas do céu, chamando cada uma pelo nome. Quão grande é o nosso Deus. É esse Deus que cuida de nós. É esse Deus que nós temos depositado a nossa vida todos os dias nas mãos dele. É Ele que cuida, é Ele que está conosco o tempo todo, é Ele que tem sustentado essa casa há tanto tempo, é Ele que tem guardado a sua vida até hoje e vai continuar guardando até o fim, não importa as circunstâncias. É esse Deus, é Ele que nós adoramos, é Ele que nós exaltamos, é Ele que nós glorificamos, é Ele que dá o pão de cada dia, é Ele que nos abençoa, envia a chuva, envia o sol, envia o frio, envia o calor, é Ele que cuida de nós. A esse Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda nossa adoração. Então que nós possamos aprender com a vida deste homem, que não importa as circunstâncias, nós vamos permanecer de cabeça erguida, sabendo que eu posso estar sendo apenas testado por Deus, para dizer para o mundo, para os céus e terra, que eu amo a Deus acima de todas as coisas. Que Deus para mim, que a presença dele na minha vida está acima do dinheiro, está acima da família, está acima dos amigos, está acima de tudo. Porque ele tem poder para te dar tudo, porque ele é dono do ouro e da prata. Ele é rico, ele é rico. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele tem todo o poder. Então cabe a nós confiar nele.
e adorar o nome dele, e exaltar o nome dele. É só isso. É só isso que a gente precisa fazer. E permanecer firme. Nunca duvide. Não duvide. Creia sempre. Você pode até ter dúvidas, porque às vezes a gente tem dúvida, mas eu nunca vou duvidar. Eu posso ter dúvida, mas nunca vou duvidar. Que às vezes alguma coisa eu vou questionar, falar, como é que é isso? Não estou entendendo. Mas eu não vou duvidar, eu vou continuar crendo. Meio em meio às dúvidas que possam surgir na minha mente, eu continuarei crendo que no céu há um Deus que cuida de nós, que cuida de cada um de nós no mínimo detalhes. Então nós precisamos. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Eu não ando sozinho. Não estou sozinho, pois eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida eu não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Amado Deus, eterno Pai, aqui estão teus filhos e filhas, Senhor, que ouviram e ouvimos a tua palavra através da vida de Jó nessa noite. Que esta mensagem fique gravada aos nossos corações e mentes, para que a gente nunca duvide do teu grande amor para conosco. Porque o Senhor Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu único Filho para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida eterna em Ti, Senhor. Hoje, ouvindo o testemunho de vida do Jó, nós percebemos o Teu grande amor para conosco. Então, que cada pessoa nessa noite possa sair daqui sabendo que é amada, que é amado pelo Senhor, que é guardado pelo Senhor nos mínimos detalhes. Fixa no coração dos teus filhos e filhas o teu amor, o teu cuidado, Senhor. Se alguém está enfrentando momentos de dificuldade, de desafios, dá um toque nesta área nessa noite, Senhor. Toca de uma forma especial, fazendo um milagre, porque Tu és o Deus de milagre.
Aumenta a fé do teu filho, da tua filha, de forma, Senhor, que ela não venha duvidar em momento nenhum do cuidado, do poder e da grandeza e do amor do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse testemunho de vida do nosso irmão Jó, e que nós possamos aprender com ele, para aplicar também nas nossas vidas, assim como ele era íntegro, reto, temente a Ti e que se desviava do mal. Que o Teu Espírito Santo, enviado por Cristo Jesus para morar dentro de cada um de nós, possa nos convencer todo dia do pecado, da justiça, do juízo e revelar a nós quem Tu és, o Deus de amor, o Deus Pai, que nos ama e que cuida de cada um de nós. Muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esta mensagem. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã que está aqui nessa noite. Que cada lar representado aqui receba um toque do Teu amor nessa noite. Um toque de cura, um toque de restauração, um toque de vida nova, para a honra e glória do Teu santo nome. Assim nós oramos agradecido por esta mensagem e por esse tempo de campanha. Em nome de Jesus. Amém.